Vamos fazer uma revisão muito rápida de números complexos, do modo que nós precisamos para resolver circuitos elétricos. Regrinhas, representações e algumas dicas, ok? Então, o número complexo ele tem uma parte real A e uma parte imaginária B, que é multiplicado pelo número J. Em engenharia elétrica a gente chama o número imaginário de J e não de I, como o pessoal da matemática faz. O mais importante para nós, o complexo A mais JB pode ser associado a um vetor com componentes A e B. Da seguinte maneira: seja x a direção x, y a direção y, como nós estamos acostumados aqui no plano, né? Horizontal e vertical. O nosso vetor vai ter uma componente A na direção x e uma componente B na direção y. Lógico, tudo isso com sinal, né? Se o B for negativo, eu vou marcar ele para baixo. Muito bem. Qual é o vetor que tem componentes A e B? É esse vetor aqui, ó, né? Vamos chamá-lo de Z, ok? Essa maneira de ver o número complexo é chamada de forma retangular. Então, o Z é A mais JB, A mais JB, eu vou associar com este vetor aqui, ok? A outra maneira extremamente importante para a engenharia é você associar o tamanho do vetor, o tamanho desse vetor e o ângulo que ele forma com o eixo x. Esse ângulo aqui é no sentido trigonométrico, né? Ele aumenta no sentido anti-horário. Ele é zero na direção do x positivo. Perfeito? Então, usando o m e o θ, você escreve o mesmo complexo, vamos dizer, o mesmo vetor por enquanto, né? Nessa forma, que é chamada forma polar. Tem um sinal parecido com divisão aqui, leia-se m fase θ. É claro que existem umas formulinhas para você passar de um para o outro, é só resolver o triângulo retângulo aqui, né? Então é fácil ver que o valor de A é o m, que é o tamanho da hipotenusa, vezes o cosseno de θ. E o valor do B é o m vezes o seno de θ. E conversamente você pode passar da forma polar para retangular, lembrando que o m é a hipotenusa do triângulo. Então o m é a raiz quadrada de A2 mais B2, Pitágoras. E a tangente desse ângulo é o B dividido pelo A. Okay? Hoje em dia, raramente você usa isso, porque você faz todas as contas complicadas no computador ou em um software ou numa calculadora, né? Nomes, então, o A é chamado de parte real do complexo, o B é a parte imaginária, M é o módulo e θ é a fase. Primeira propriedade importante: somar número complexo é equivalente a somar vetor, soma vetores, né? Então, assim, ó, vamos ficar. Vamos representar esse número complexo aqui. Ele é equivalente a um vetor com componente 5, 1, 2, 3, 4, 5, na direção x, e 4 na direção... Então, é este vetor aqui, não é? Este vetor aqui. Vamos somar esse vetor com outro vetor, w. Ele tem componente x menos 2 e componente y 6. A soma desses dois números complexos é um terceiro número complexo, que é exatamente a soma desses dois vetores. Só conferir aqui, ó. Some os dois. 5 menos 2 dá 3, 4 e 6 dá 10. Então, o vetor vermelho tem componentes 3 na direção x, 10 na direção y. Perfeito? Algumas dicas aqui, quando você constrói esses diagramas de soma de vetores, é o seguinte, ó. Se você vai somar vetor, para somar vetor, é só desenhar um vetor depois do outro. É a melhor coisa do que ficar construindo paralelogramo. É equivalente, mas a figura fica muito mais limpinha. Então, vamos conferir essa figura. O vetor Z ou o complexo Z. Por enquanto é a mesma coisa. Logo, logo a gente vai ver que vetor
vetor e complexo não é exatamente a mesma coisa, mas por enquanto está funcionando exatamente como se fosse um vetor. O Z tem componente 6 na direção I e 2 na direção Y. O W, menos 2 mais J, 5. E esse V é menos 1 menos 3 na direção Y. Se você somar os três, dá exatamente esse vetor vermelho. Se você desenhar os três, um em seguida do outro, para achar a soma, basta ligar o começo com o final. Então, vetor U, este mais esse é só conferir. 6 menos 2, 4 menos 1, 3. 2 e 5, 7 menos 3, 4. 3 mais J4. Perfeito? Então, para somar, a melhor maneira de representar é desse jeito aqui. Se você precisar fazer uma diferença para subtrair os vetores, né? Lembra que subtração e soma é a mesma coisa, né? Basta trocar o sinal de um dos vetores. Mas veja bem, olha, veja nessa figura, acompanha aqui. O complexo Z, 6 mais J2. O complexo W, menos 2 mais J5. Agora, se você liga as extremidades, ó, e aponta para o Z, este vetor vermelho é o Z menos o W. É fácil ver, porque a soma, né? W somado com T, W mais T, tem que dar o Z. Então, o T é o Z menos o W, né? Então, se você precisar achar a diferença de dois vetores, procura desenhar os dois vetores a partir do mesmo ponto. Você pode desenhar o vetor aonde você quiser, contanto que tenha o mesmo tamanho e a mesma direção. Então, se é para achar a diferença, desenha a partir do mesmo ponto. Aí basta ligar as extremidades que você vai ter a diferença. Nota, cuidado para onde ele aponta, né? Porque se você apontar para o outro lado, aí vai ser o W menos o Z. Só prestar atenção. Beleza? Muito bom. Agora, como é que nós fazemos contas com complexos? Vamos ver. Como é que faz produto e divisão? Soma, então, e subtração é como se você estivesse lidando com vetores. Agora, com um número complexo, é possível fazer as 4 operações. É possível fazer produto e divisão. Isto não se aplica a vetores comuns, não é? Não existe multiplicação de dois vetores. Existem coisas como produto escalar e produto vetorial, que são operações que são definidas para calcular coisas específicas, né? Mas não dá para pegar um vetor e multiplicar pelo outro, ou dividir um vetor pelo outro. Número complexo, sim, você consegue fazer. Daí a grande diferença e a enorme força dos complexos, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente multiplica número complexo? Como é que divide? Usa a definição do J. Qual é a definição da unidade imaginária? O J elevado ao quadrado tem que dar menos 1, né? O pessoal gosta muito de escrever J igual a raiz de menos 1. Isso é algo que você procura evitar. A gente usa de vez em quando para abreviar as coisas, mas não é a definição matematicamente perfeita. Esta aqui é a definição do número J. É o número tal que elevado ao quadrado dá menos 1. Perfeito? Agora veja, vamos reparar o seguinte. Como é que você representa o J como um vetor? Vamos voltar lá. Direção X, direção Y. Como é que era mesmo? Né? O número complexo J, a parte real é zero. É um vetor com componente 0 na direção X e componente 1 na direção Y. Então, o J é este vetor aqui, ó. Na forma polar é 1, o tamanho dele é 1, e o ângulo é 90 graus. Né? Útil lembrar também que o menos J, se você troca o sinal do J, vai dar 1 fase menos 90. É esse vetor aqui multiplicado por menos 1, então ele vai apontar para baixo e ter tamanho 1. Então, J é 1 fase 90, menos J é 1 fase menos 90. Outra identidade muito útil que a gente usa bastante é que se você inverter o J, 1 dividido pelo J, dá menos J. É fácil ver isso. Pega essa fração, 1 sobre J, e multiplica por J, em cima e embaixo. Ó. 1 sobre J, né? Multiplica por J em cima, vai ficar J. Multiplica por J embaixo, vai dar J quadrado.
mas j quadrado é menos 1. Então 1 sobre j dá menos j. É muito útil para fazer conta isso aqui também, para enxergar o que acontece no plano quando você trabalha com complexos. Então é o seguinte, né? Seguinte, multiplicar complexos, está um exemplo aqui, ó. Se tiver nessa forma, na forma retangular, basta eliminar os parênteses, né? Distributiva, distributiva. Multiplique por 2, multiplica por menos j, e lembre que j vezes j, j quadrado é menos 1. É menos 1. Então, na hora que você leva em conta tudo isso e reduz os termos semelhantes, o produto desses dois complexos dá um outro complexo, né? Um outro complexo. E como é que faz divisão? Como é que divide um complexo pelo outro? Aí você usa uma identidade, uma formulinha que a gente procura decorar, que usa bastante para manipular fórmulas em engenharia que envolve número complexo. Ó. O complexo A mais JB multiplicado por A menos JB, esse número aqui é chamado conjugado deste complexo, né? Eu só mudo o sinal da parte imaginária. Se você multiplica esses dois, usando a distributiva, você vai ver que o J some. Esse produto aqui é um número real. É o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, assim, ó, vamos dividir esse complexo por este. Vamos dividir esse dois. Quanto que dá? Quanto que dá? Como tem uma soma aqui embaixo e tem um J aqui, eu não consigo fazer muita coisa do jeito que está. Então, eu multiplico essa fração em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Ó. Menos 1 mais J2, multiplica por menos 1, menos J2. Para não alterar a fração, multiplica em cima também, né? Multiplica em cima. Se você poderia cortar aqui, a fração ia dar a mesma coisa. Mas agora, se você efetua a operação lá embaixo vai dar um número real. Essa conta lá embaixo dá 5, simplesmente 5. Não tem mais o J. Multiplica a parte de cima e termina a conta. Perfeito? Você vai achar a parte real, a parte imaginária. Então, a divisão de dois complexos dá outro número complexo, pode ser obtido deste jeito. Ok? Bom, muito importante para a engenharia é fazer todas essas contas na forma polar, né? A forma polar do complexo é muito importante porque o módulo e a fase é o que a gente mede na prática. Né? Geralmente é o que a gente mede. A amplitude de um sinal senoidal tem a ver com o módulo dele. Né? Muito bem. Como é que você faz para multiplicar números complexos? Se eles estiverem na forma polar, muito fácil e ridículo, né? Basta multiplicar os módulos. Ó, 3 faz 32, 2 faz menos 15. Quanto dá? 3 vezes 2 é 6. Então, multiplica os módulos. E soma as fases. Cuidado com o sinal. Né? Eu coloquei o menos 15 aqui de propósito. Né? 32 somado com menos 15 dá 17. Né? Você vai somar esses ângulos aqui. Se fosse mais 15, daria 47, né? Mas é menos, então cuidado. E para dividir, você subtrai as fases e divide os módulos. Se eu vou dividir esse complexo por este, divide os módulos, 3 dividido por 2 dá 1,5. E subtrai, novamente, cuidado com o sinal. 32 menos 15, aí dá 47, não é? Se aqui fosse 15, daria 32 menos 15. Vai ter um sinal negativo, toma cuidado. Perfeito? Essa propriedadezinha dos complexos permite que a gente faça alguns milagres em engenharia. Por exemplo, observa que multiplicar, quando você pega um complexo e multiplica por um outro que tem um módulo e uma fase, isso é equivalente a você pegar, né, o vetor e fazer uma escala e girar. Assim, ó. Assim, né? Vamos lá. Está vendo esse complexo Z? Complexo qualquer. Se eu multiplico este complexo Z por 2 fase 30, eu obtenho um outro complexo. Né? O resultado desta conta aqui vai dar esse outro complexo. Agora veja, na hora de multiplicar, eu multiplico os módulos e somo as fases. Então, o Z multiplicado por 2 fase 30 vai ficar 2 vezes maior, ele vai ficar 2 vezes maior e vai ficar adiantado de 30 graus. Eu vou somar 30 graus na fase do Z. Né?
Nota que adiantar para nós é girar no sentido anti-horário, como ângulo trigonométrico, né? Esse vetor aqui está na frente desse aqui por 30 graus, no sentido anti-horário. Perfeito? E a divisão é dividir e atrasar, né? Veja bem, vamos pegar o vetor T, esse vetor vermelho aqui, ó, vermelho, né? Na verdade é um complexo, né? Se eu pego este complexo e divido por 3 fazes 70, o que acontece quando eu dividir por 3 fazes 70? Eu vou dividir o tamanho dele por 3, ele vai ficar 3 vezes menor. E vou atrasar ele de 70. Atrasar, então, é no sentido horário, né? Esse cara aqui está atrasado em relação àquele. E atraso de 70. Multiplicar, você multiplica o módulo e adianta o vetor da fase, né? Dividir, você divide pelo módulo e atrasa o vetor. Cuidado que todos esses ângulos têm sinal, né? Tem sinal. Então aqui é 30 graus. Se fosse menos 30, né? Se fosse multiplicar por menos 2 faz menos 30, esse vetor ia parar de 30 graus para cá. Aí eu estaria atrasando ele. Tranquilo? Uma coisa importante é quando a gente faz isso com o número j. Multiplicar e dividir por j, que é o que vai acontecer quando você tem elementos reativos no circuito, né? Então, o que é multiplicar por j? É adiantar de 90 graus, porque j é 1 fase 90, né? 1 fase 90. Quando a gente multiplica o módulo, mas o módulo do j é 1. Então, multiplicar pelo j não vai alterar o tamanho, mas vai somar 90 graus na fase. Então, multiplicar por j, o vetor u vezes j, vai dar esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o j vezes o u, 90 graus na frente, né? E dividir, você vai atrasar de 90. Se esse aqui é o vetor u, esse aqui de baixo é o vetor u dividido pelo j. Ele tem o mesmo tamanho, mas está 90 graus atrás. Isso é muito útil para fazer diagrama de fasores ao resolver circuitos em regime de corrente alternada. É isso. Pequena observação, né? Cuidado com soma. Soma na forma polar, ó, estamos falando de operações na forma polar. É muito tranquilo de multiplicar, muito tranquilo de dividir. Na hora de somar, tem que passar para a forma retangular. A soma é mais fácil quando está na forma A mais JB, né? Quando está com módulo e fase, isso aqui é óbvio ver que é complicado, né? Porque você vai somar, você está somando um vetor que tem tamanho 3 e ângulo 32, com outro vetor que tem tamanho 2 e ângulo menos 15, né? É claro que a soma vai dar no ângulo entre esse aqui e esse, só fazer a figura, ver como é que vai dar a soma, né? Então tem que passar para a forma retangular primeiro, para ver quanto dá e depois voltar. Bom, na verdade, hoje em dia, dificilmente você vai fazer esses cálculos na mão, né? Dificilmente. Você tem todas as ferramentas disponíveis. Se você precisar, pode comprar uma calculadora como a HP50 ou parecida. Tem de outras marcas também que já lidam, fazem qualquer conta com número complexo nas duas formas, retangular e polar. Software, eu recomendei aqui alguns, ó. GeoGebra cada vez está ficando mais famoso, mais importante. Procura sobre o GeoGebra na internet. Ele trabalha muito bem com números complexos também. Oscilab, Matlab, Octave e outros softwares que você encontra por aí, né? Esses 3 primeiros aqui são freeware, você não paga nada. O Matlab é um pouco mais caro, mas é muito usado na indústria. Trabalham muito bem com o número complexo. E tem um monte de coisas online, páginas online que faz conta com o complexo. Abre no seu navegador e faça a conta lá, né? Perfeito? Não são muito bons, eu não achei nenhum calculador online que seja lá essas coisas, né? Mas você pode abrir diretamente no navegador o GeoGebra, por exemplo, e fazer as contas lá, né? Ou para quem faz engenharia, já compra uma calculadora mais poderosa que trabalha com número complexo. Então, dificilmente você vai ter que fazer essas contas na mão, mas é muito importante saber o que elas significam, ok? Então, guarde essa revisão para uso posterior. É isso.